humanos, centralidade do trabalho marxismo e o coletivo Ideias Baratas, tem a honra de trazer para os estudiosos a obra clássica de Eugênio Pascanes, a Teoria Geral do Direito e o Marxismo, acrescida de ensaios escolhidos entre 1921 e 1929, traduzido diretamente do russo. Pascanes, no prefácio da segunda edição, dizia: a crítica marxista da Teoria Geral do Direito está apenas começando. E no prefácio a esta edição, Márcio Brilharino Naves acrescenta: passados quase 100 anos da publicação desse livro seminal, não podemos dizer que já fomos muito além desse começo. Nós dividiremos essa solenidade em duas mesas. Essa primeira mesa é uma mesa do corpo técnico que trabalhou nesta obra. Para a composição da mesa técnica, vamos convidar Marcos Dorione, professor associado do Departamento do Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e coordenador técnico desta obra, Lucas Simone, tradutor desta obra. Tamires Rodrigues, doutorando em Direito e uma das tradutoras da introdução, e Cristóvão. O Centro de Reforma se formou havia uma lista de mais de 30 professores que tinham se oferecido para continuar com essas palestras, né? Que eram diárias. Ato contínuo, nós começamos a discutir e constituímos o coletivo das formas, que vem atuando desde maio de 2008, que foi fundado exatamente no dia 3 de maio para comemorar um ano da ocupação da reitoria, e desde então nós temos atuado com seminários e conferências dentro da USP, mas sempre também, a cada momento que há uma ocupação ou uma greve dos trabalhadores, ou dos estudantes, ou dos professores, nós realizamos atividades dentro do prédio ocupado em apoio à reitoria. De fato, uma coisa
saber para mudar a sociedade tem que ser um saber nascido da luta e um saber que se organiza para a luta. Isto é o contrário do que a USP nos impõe a cada dia. Mas nós aprendemos com aquela luta e temos desde então trabalhado nesse sentido. Ainda agora, neste momento, realizamos a Universidade do Trabalhador dentro do Sintusp como uma forma de resistir à tentativa da reitoria de expulsar o Sintusp de dentro da USP. Então, o nosso sentido é esse, é combinar pesquisa universitária, pesquisa intelectual com luta. Muito obrigado. Convidamos agora a fazer uso da palavra a Carmela Grossa. Obrigado, boa noite a todos. É bastante difícil falar do projeto gráfico do livro, na medida em que ele evoca muitas imagens, um trabalho com muitas mãos, minha, da Carolina Caneto, e de outras pessoas que colaboraram também. Vocês não imaginam que esse livro que vocês têm em mãos, para ele se tornar agradável de ler, para ele ter um espaço aberto de anotações, para ele ter uma tipografia específica, tudo isso foi muito pensado em cada pequeno detalhe. A tipografia, o espaçamento das letras, a mancha gráfica na página, e todas essas coisas são fundamentais para que o livro possa ser esse objeto simpático e agradável, antes de tudo, né? Na forma dele. Em relação à capa, a gente pensou que, bom, para começar todo esse processo, ele começa um pouco leve, um pouco vago, e ele vai se estruturando aos poucos. Era preciso escrever com uma letra solta, era preciso um bastão oleoso sobre um papel que seria fotografado e impresso na capa. Tudo isso a partir de uma programação gráfica, no computador, claro, mas foi fotografado uma superfície de papelão. Essa superfície foi tratada muitas vezes em termos de cor, de cinzas, de superposições de várias ordens. E a contracapa, um texto que vocês veem, né, quando abre diretamente o livro, abrindo a orelha do livro, tem o texto sobre a coleção Ideias Baratas. Tudo isso são pequenas decisões que vão se consolidando, vão se armando e estruturando o livro como um todo. Eu espero que tenhamos sido bem-sucedidos nesse processo todo. Vocês é que vão dizer agora. Muito obrigado. Convidamos agora a fazer uso da palavra Tamires Politos. Boa noite. Faço parte do Grupo de Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo. Não preciso falar que foi uma grande honra, né, participar desse projeto, que pessoalmente eu acho grandioso, assim, a tradução de um livro muito importante para a crítica marxista do direito. O trecho que foi traduzido por mim e pela Julia Lempe é um texto de apresentação que é do Christopher Arthur, foi publicado pela Pluto Press em 1978 na Inglaterra. O texto dele, a introdução do editor também nessa edição de 1978, então ela casa muito bem com esse contexto de trazer esse livro de novo, uma edição nova depois de tantas décadas, sem ter uma tradução do Pachucanes para o Brasil, né? Então ele coloca muito no texto dele essa ideia de trazer a crítica marxista, trazer a tradução como uma vontade, né, de
florescer essa crítica, que a gente possa aproveitar. Tem muita gente já fazendo, tem algumas pessoas fazendo crítica do direito aqui na Faculdade de Direito da USP, em várias outras unidades, mas a gente espera que o lançamento desse livro realmente traga o interesse de mais pessoas em contribuir para essa teoria. O texto é breve, uma linguagem muito simples, muito acessível, e acho que traz uma introdução muito boa das ideias pachucanianas para quem ainda nunca teve contato com a teoria dele. Espero que todos possamos aproveitar bem. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra Lucas Simone, tradutor desta obra. Boa noite a todos os presentes. Gostaria primeiramente de agradecer ao Marcos pelo convite de participar do evento de hoje à noite e, obviamente, pela honra de ter me proporcionado essa possibilidade de traduzir a obra do Pachucanes, a editora também, que teve um trabalho incrível. Peguei o livro só agora em mãos e vi que, além da importância como o texto, é um objeto bonito também, o resultado final desse trabalho. Bom, com relação a mim, talvez eu não dispense apresentações, né? Afinal, acho que nem todos me conhecem. Eu tenho formação em História, na verdade, não sou da área do Direito, sou formado em História pela USP e aluno de pós-graduação no programa de Literatura e Cultura Russa da FEFELESH. Um programa de pós, infelizmente, ameaçado pelos atuais cortes de verbas da CAPES e tudo mais. Bom, mas isso não vem ao caso no momento, né? Bom, a experiência de traduzir o Pachucanes, para mim, foi um pouco diferente, porque eu, a despeito dessa formação de historiador, venho trabalhando com tradução literária já há alguns anos. Havia traduzido já o Gorky, talvez o mais próximo que eu traduzi do Pachucanes tenha sido o Gorky. Traduzi Dostoiévski e alguns outros autores do século XX também. E o Pachucanes, para mim, foi um desafio que eu aceitei também pela vontade de fazer algo mais voltado para a teoria, se possível, claro, dentro desse espectro do marxismo. E foi um grande desafio, uma grande responsabilidade que eu assumi, né? Espero que tenha cumprido essa tarefa de maneira satisfatória. O texto, claro que para alguém que vem dessa área de história e que tem alguma interface na sua pesquisa com literatura, apresenta algumas dificuldades conceituais, né, grandes, e para isso devo agradecer a ajuda dessa leitura especializada do pessoal que provavelmente salvou a tradução, né? Então, certamente, os méritos da tradução se devem a eles e os deméritos se devem a mim, né? Também, bom, acho que não vou me delongar muito, mas fico também à disposição se houver alguma dúvida específica com relação ao processo de tradução, transcrições de nomes russos e outras peculiaridades do texto que vocês possam querer esclarecer hoje. Obrigado, boa noite. Convidamos para fazer uso da palavra Marcos Orione, né, coordenador técnico desta obra. Oi, gente, boa noite. Nós tivemos 10 meses de uma intensidade que vocês não imaginam. Nós dormíamos Pachucanes, acordávamos Pachucanes, comíamos Pachucanes, banheiro Pachucanes, tudo que vocês possam imaginar só dava Pachucanes na nossa vida. E foram 10 meses de uma imersão nesse autor que nos fez sair mais poderosos, assim, como seres humanos. Então, assim, entregar a público num trabalho coletivo, isso é muito importante ser demarcado, porque quando vocês veem aqui um pouco da presença, e agora haverá uma segunda presença de pessoas, vocês percebam que são 10, 12, 15 pessoas envolvidas no processo. Para mim, pessoalmente, lidar com todos esses aspectos das 10, 12 pessoas que participaram foi
foi uma dádiva, porque todas as pessoas estavam muito, muito entusiasmadas com o processo. E eram coisas mínimas. O Lucas foi muito generoso ao dizer que da limitação dele, mas não. O Lucas é, hoje em dia, um dos maiores, se não o maior tradutor da língua russa no Brasil. E ele é generoso, faz essa coisa de o moço generoso, mas ele dava para a gente 3 ou 4 opções de solução linguística. E aí a gente escolhia aquela que mais se acomodava às nossas possibilidades. Isso é um exercício de humildade no processo coletivo, que eu nunca tinha partilhado de uma forma tão intensa. Então, assim, eu devo dizer que, embora o Lucas tenha atribuído a nós essa tradução, nós apenas seguimos o nosso timoneiro. E o nosso timoneiro é de uma mão firme, porque o texto ficou enxuto, ele saiu, tinha toda uma série de firulas. Eu digo o seguinte, só para encerrar: o marxismo requer um estilo linguístico que eu tenho dito que é seco. Ele tem que desenfeitar, ele tem que ir direto ao que está sendo falado, para que você não fique assim, olha isso, olha o lado, olha a florzinha que está ali. Não, é isso, a ideia é essa. E essa ideia foi posta porque o Lucas foi preciso. E nós descobrimos que a língua russa tem essa vantagem também. Ela é uma língua que se presta muito aos jovens de hoje, porque ela foi reta e direta e tinha redundâncias. Então nós estamos muito felizes de ter participado, e vocês vão descobrir, mesmo quem já tenha lido o Pachucanes, um outro Pachucanes. Então eu os convido a ler o nosso Pachucanes, o Pachucanes de um coletivo inteiro, e é um outro Pachucanes. Márcio fala isso para mim. Márcio falou, nós descascamos o Pachucanes antigo e colocamos o Pachucanes na sua forma mais crua e mais límpida. Então, bebam da água límpida. E é essa a proposta do livro. Bom, neste momento vamos desfazer essa mesa. Agradecemos a presença de todos. Eu peço que o professor Marcos Dorione permaneça aí, por gentileza. Bom, dando sequência, então, na segunda mesa, além já da presença do professor Marcos Dorione, nós vamos precisar de uma outra cadeira. Lucas, por gentileza, põe uma cadeira ali do lado, por gentileza. Pode colocar aí do lado, beijo. E pensar que Pascani veio parar aqui do Salão Nobre, né, da USP, nos 100 anos da Revolução Russa. Bom, dando sequência, então, gostaria de convidar a Márcio Bilharinho Naves, professor aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, da Unicamp. Opa, pegar. Integrante da Comissão de Revisão Técnica desta obra, também considerado o maior especialista em Pascanes no Brasil. Pablo Bionde, doutor em Direito, integrante da Comissão de Revisão Técnica desta obra. Flávio Roberto Batista, professor do Departamento do Direito do Trabalho e Seguridade Social, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e integrante da Comissão de Revisão Técnica desta obra. Alberto Alonso Munhoz, doutor em Direito e Filosofia e integrante da Comissão de Revisão Técnica desta obra. Jorge Souto Maior, professor associado do Departamento do Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP e integrante da Comissão de Revisão Técnica desta obra. Convidamos para fazer uso da palavra Jorge Souto Maior. Não estava preparado. Enfim,
A vida é assim, né? A gente tem que se preparar. Rapidamente, me incumbe aqui falar da atualidade de Pachucanes, né, em 3 minutos. Imagine a dificuldade disso, mas até porque eu não posso deixar de falar também um pouco do processo interno que foi o trabalho, né, da execução desta tarefa de revisão técnica. Fazendo um reconhecimento público, né, ao professor Marcos Orione, no sentido de que sem a sua atividade, né, sem a sua coordenação firme e forte, esse trabalho não teria de fato acontecido. Essa é um reconhecimento que precisa ser dito de forma muito explícita, porque se estamos todos aqui hoje, isso se deve à mão firme, ao objetivo e digamos assim, o envolvimento, né, do professor Marcos Orione com esta obra, que foi uma coisa que empolgou a todos nós, né? Então, acho que é um reconhecimento necessário. E do meu ponto de vista, né, o convite para participar também se deveu muito à nossa relação, né, antiga, relação de amizade, de companheirismo e de lutas, e que me fez, então, essa grande honra de poder integrar esta grande equipe, né, para fazer esta grande obra. Nesse sentido, a obra já estava feita, foi feita pelo Pachucanes, né, certo? Mas essa obra de trazer de volta, né, trazer à tona este trabalho tão importante. E eu até, em determinado momento, falei para o Marcos, né, no começo eu estava um pouco pensando da minha condição de auxiliar e tal, da minha capacidade também, e a determinado momento, depois no processo histórico da realização desse serviço, desse trabalho, eu falei para o Marcos, nossa, o tradutor está melhorando muito, né? O Lucas está melhorando, a tradução dele está ficando melhor a cada dia, né? Aí o Marcos falou, não, você não está entendendo, é você que está começando a entender melhor a obra do autor, né? Então, desculpa, Lucas, por isso, viu? Porque essa avaliação equivocada, que de fato foi isso, né? E eu fui fazendo um aprendizado, para mim foi um processo de aprendizado que talvez muitas pessoas não terão essa oportunidade. Imagina contatos quase que semanais, a cada 15 dias, com o Márcio Bilharino, com o Marcos, com o Pablo Biondi, com o Flávio, ou seja, discutindo o texto. Foi um grande aprendizado, foi maravilhoso. Eu queria expressar isto antes de falar a minha fala, que já passou o tempo, então, agora até logo. Então, enfim, sobre a atualidade de Pachucanes, talvez aí essa indicação para que eu falasse sobre isso, talvez tenha sido proposital, talvez seja a pessoa mais indicada mesmo para falar sobre o Pachucanes, sobre a atualidade da obra de Pachucanes. Até relato um outro fato, né? Outro dia, eu conversando com um professor da aula na Federal do Rio de Janeiro, Direito, e eu tinha uma briga histórica com ele, do ponto de vista de uma visão menos radical do direito, menos crítica e tal. Aí ele outro dia falou, vou me vingar de você. Pegou uma prova de um aluno, né? E o aluno dizia lá, me citando, né, e falando assim, este reformista, Jorge Luiz Sotomayor. E aí, é importante, né, uma pessoa que pode ser identificada historicamente, alguém que escreveu o Direito do Trabalho como Justiça Social, que acreditou e tem acreditado ao longo da sua história, nas potencialidades do direito para construir uma realidade melhor do ponto de vista da classe trabalhadora, né? E que é forçado a compreender ao longo desse processo histórico de 25 anos que o direito pouco pode, né? Que o direito que seja desimportante, mas que
as transformações por meio do direito, elas são completamente limitadas, do ponto de vista até quando se percebe na realidade atual, que quando o direito avança um pouquinho, o que vem na sequência, e o processo histórico demonstra isso, é retrocessos na perspectiva jurídica, é fazer os trabalhadores, a classe trabalhadora, sofrer por um pouco de avanço, que eventualmente conquistam por meio da lógica jurídica. Vejam a decisão hoje do Supremo, e não se surpreendam, mas daqui a alguns dias o Supremo dizer literalmente que sequer direito de greve a classe trabalhadora terá. Então, consequentemente, a atualidade do Pachucanes é colocar a todos nós, né, esta perspectiva de visualização dos limites dos avanços por meio do direito e o quanto as ilusões geradas nessa perspectiva de luta e dificultaram e têm dificultado a consciência de classe. Dessa perspectiva, não vejo como possa ser mais atual na nossa realidade pôr a classe trabalhadora em reflexão sobre o seu futuro, sobre como quer construir o seu futuro e em que perspectiva, né? Acho que nesse contexto, nesse momento histórico, ou seja, superar os limites, superar as ilusões e os fetiches, né, a expressão utilizada, inclusive na obra do Pachucanes, que o direito nos traz, é algo importantíssimo, sobretudo para o estudo crítico do direito e para a ação concreta da classe trabalhadora. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra Alberto Alonso Munhoz. Boa noite, obrigado. Eu agradeço ao Marcos e ao coletivo o convite para participar da comissão que reviu a tradução brilhante do Lucas. Não vou ficar repetindo que a tradução é brilhante, 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 porque é brilhante, bom, chega, é brilhante. Sem ter muita ideia da tarefa que vinha pela frente, né? Já traduzi bastante coisa na minha vida, já traduzi vários livros do francês, numa certa fase da minha vida, eu sei o que é fazer uma tradução, mas uma tradução desse autor, que eu reputo talvez o maior autor, sem a menor dúvida, da filosofia do direito do século XX, especialmente após conhecê-lo, eu não imaginava que seria uma tarefa tão hercúlea como foi. O Marcos descreveu de maneira muito doce, eu diria, aquilo que nós vivemos. Foi uma intensidade pessoal, nós sabemos disso, enorme. É bom que todos saibam, nos valemos de todas as traduções que dispusemos nas línguas ocidentais, né? Do alemão ao espanhol, do francês ao italiano, do inglês as duas para a língua portuguesa, todas foram utilizadas para que, palavra a palavra, linha a linha, esse livro pudesse se tornar o mais próximo daquilo que é o original russo. O original russo, tanto escrito pelo Pachucanes, o original russo, historicamente elaborado por ele. O trabalho foi infernal. Infernal porque muitas vezes nós tínhamos que quebrar a cabeça, inventar hipóteses, o que ele está querendo dizer aqui, bom, tem um contexto, etc, etc. E aí os momentos gloriosos eram os momentos de lampejos, que isso aconteceu inúmeras vezes, quando um ou outro tinha um insight de dizer, ele está dizendo isso. Esse tipo de prazer intelectual, que é um prazer de descoberta não só do autor, como de descoberta da própria realidade através de um autor, é impagável. Eu venho de uma tradição da Fefeleche, eu venho da tradição da nossa casa aqui, e saber o que isso significa realmente, eu vi pela primeira vez aqui nesse grupo. Então, Marcos e demais companheiros, para mim, eu só tenho a agradecer o convite. Foi uma tremenda alegria, foi uma ocasião para poder enxergar, pela segunda vez na minha vida,
o que é realmente o direito, pleonasmo agora, burguês, na sua realidade. Coube a mim, pela distribuição que nós fizemos aqui, apresentar brevemente uma biografia do Pachucanes. Pachucanes merece que nós o leiamos através de sua obra, mas merece também que nós consideremos quem foi esse autor, em que momento histórico ele escreveu essa obra absolutamente seminal. Lembrando uma coisa que o Jorge, que é o nosso mestre de cerimônias, um trecho que o nosso mestre de cerimônias leu logo no começo. É um momento em que o Pachucanes diz, na sua obra, que isso é apenas o começo de uma crítica marxista. É o começo. É, portanto, o começo de um projeto de crítica do direito que se iniciava ali e que, infelizmente, eu pretendo mostrar brevemente, por conta da morte dele, se encerrou ali, mas esperamos que não se encerre. Quem é Pachucanes? Quem é o Eugênio Pachucanes, ou melhor, em russo, Evgeny Pachucanes? Eu me permito, na apresentação que eu farei agora, me valer da biografia que o professor Márcio Naves escreveu para esta edição. Ele é alguém que nasce em 1891. Ele nasce na província russa de Tver, e ele nasce no seio de uma família politizada, isso é importante, ele vem de berço a politização, e altamente intelectualizada. Em 1906, ele irá mudar-se para São Petersburgo, onde ele irá estudar numa escola politizada, mas politizada por uma razão interessante. Era uma escola politizada porque era para ela onde eram destinados aqueles alunos expulsos de outras instituições de ensino devido às suas atividades ou simpatias anti-tsaristas, ou seja, subversivos. Em 1909, ele ingressará na Faculdade de Direito de São Petersburgo. Ele começa a sua carreira jurídica ali, em 1909. Só que, novamente, em razão de suas atividades antitsaristas, ele vai ser preso em 1910, né? Podia ser 2013, mas não foi 2013, foi em 1910, e vai ser, então, exilado na Alemanha, onde ele vai lograr ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de Munique, uma das mais prestigiadas da Alemanha na época, e ele ali prosseguirá os seus estudos. Em 14, aí já estamos na guerra, ele retorna à Rússia e começa a preparar a declaração da facção bolchevique, que na Duma Imperial vai condenar a Primeira Guerra Mundial, caracterizando essa guerra como uma guerra imperialista. Em 17, agora estão no momento em que rompe a Revolução, em 17, Pachucanes vai ser encontrado em Moscou, desenvolvendo uma intensa atividade como juiz popular. Ele vai ser eleito para o Tribunal de Cassação do Comitê Central Executivo. E em 18 ele entra no Partido Comunista. Em 22, o Pachucanes ele passa a integrar a seção de Teoria do Estado e do Direito da Academia Socialista, que se tornará posteriormente a Academia Comunista da União Soviética. A academia era liderada por um outro grande intelectual marxista do direito, Piotr Stutzka, sob certo aspecto rival intelectual, mas amigo de Pachucanes, e que em 25 vai passar a se denominar a Seção de Teoria Geral do Direito e do Estado da Academia Socialista. Essa seção ela vai se tornar rapidamente um grande centro soviético de pesquisa e desenvolvimento do pensamento marxista no campo jurídico e que vai promover, a partir de 25, uma sistemática crítica ao direito. Eu estou evitando a expressão direito burguês, porque para Pachucanes, né, isso vai ser lembrado aqui logo, logo, não existe outro direito que não o direito burguês. Direito é direito burguês. Mais tarde, ele vai se tornar, então, vice-comissário da Justiça e vai participar de comissões que vão redigir a Constituição Soviética de 36 e o Código Penal Soviético, posteriormente. Pachucanes ele vai também desempenhar, isso é importante que se lembre,
um importante papel na formação de vários quadros no campo jurídico. Ele atuará no Instituto de Professores Vermelhos, ele atuará na Associação Russa de Pesquisa Científica para a Ciência e Sociedade da Faculdade de Direito de Moscou, ou seja, é alguém que não deixou de lado, em razão de suas atividades políticas, tanto a pesquisa quanto o ensino. Ele vai formar uma série de pesquisadores, uma série de alunos, vai ser lembrado posteriormente por aqueles que sobreviveram como um professor que estimulava a habilidade de realizar pesquisas com independência, crítica e autocrítica, as discussões e, sobretudo, em que se interessava em conhecer a opinião dos jovens. De tal sorte que, na memória de muitos, como diz Mahmoud, ele permaneceu como... De tal forma que foi assim que ele permaneceu na memória de muitos, como diz o Mahmoud, estudioso de Pachucanes. Teoria geral do direito, isso será desenvolvido em breve, não por mim, é publicada em 24 pela primeira vez. A teoria geral do direito e o marxismo. Ela é, assim que é publicada, imediatamente reconhecida como uma obra ímpar na teoria geral do direito. Ele é recebido com um parecer favorável pelo grande adversário intelectual de mas dentro do marxismo, dentro do mundo soviético, de Pachucanes, que foi Stuttgart, já lhes disse, o principal jurista marxista da época, mas que se refere a essa obra como uma obra que constitui um contributo valiosíssimo para a nossa literatura teórica marxista, com relação à qual, dizia Stuttgart, ele tinha apenas algumas reservas marginais. Houve várias reimpressões. Em 26 aparece a segunda, em 27 uma terceira, mais duas reimpressões em 28 e 29, em 29 uma tradução, a primeira tradução, que é uma tradução para o alemão, e a partir daí ele é conhecido no mundo ocidental. A influência de Pachucanes dura entre 24 até 29. Até o momento em que a revolução ela é traída, a revolução ela é vencida pela burocratização, ela é vencida pelo horror stalinista. Em 29, diante do stalinismo, Pachucanes é obrigado a realizar sua primeira autocrítica. Ele será obrigado a fazer outras na sequência, iniciará um longo e tortuoso percurso, isso nas palavras do professor Márcio, que aqui se encontra, até, infelizmente, o abandono das suas posições originais. Era o preço a pagar para continuar vivo. Com a consolidação da direção stalinista, com a promoção, na virada dos anos 20 para os anos 30, da coletivização forçada dos camponeses, da industrialização pesada da União Soviética, a União Soviética ingressa definitivamente no rumo da burocratização. E com isso, não haverá outra saída para os intelectuais críticos do direito, senão entenderem que era possível fazer um direito socialista. Ou seja, valer-se do direito para a reconstrução do tecido jurídico numa ordem que não era a ordem inicial da Revolução. Obviamente, num quadro desses Pachucanes, ele será pego a contrapé. Só lembrando, tudo isso aqui foi escrito pelo professor Márcio Naves. Tá? Eu estou só fazendo um grande plágio. Obviamente, o nosso grande mentor aqui é o professor Márcio, numa apresentação, cujo plágio eu, obviamente... Aliás, plágio é... Bom, eu não vou falar, porque realmente quer dizer que é uma certa tradição, uma certa instituição, mas eu acho melhor parar por aqui. Mas meu plágio é expresso, então eu assumo, tá bom? Justamente por isso, por ele ser pego na contramão, ele é obrigado a enfraquecer cada vez mais seu ponto de vista, chocando-se
para evitar se chocar com a direção stalinista, que vai identificar direito com socialismo jurídico. Não vai adiantar. Em 4 de janeiro de 1937, já no âmbito dos processos de Moscou, já dentro do contexto em que Andrei Vyshinsky, o grande promotor, e agora aquele que é quem ocupará a cena central na teoria do direito na União Soviética, um grande promotor que realizará os expurgos da velha guarda bolchevique e simplesmente instaurará um regime de terror no âmbito dos tribunais, enfim, regime de terror que já estava presente em outros âmbitos daquele regime stalinista. Naquele momento não vai adiantar nada a abjuração. Em 1937, Pachucanes ele é preso pela polícia, e o que acontece na sequência nós não sabemos exatamente. Não sabemos por inúmeras razões. Não sabemos porque os documentos, muitos se perderam, não sabemos porque muitas das testemunhas foram liquidadas, não sabemos porque o tempo passou. Alguns dizem que ele teria sido imediatamente executado pela própria polícia política. E, claro, na sequência, julgado, primeiro executado, depois julgado. Outros dizem que ele permaneceu preso durante vários meses, submetido a interrogatórios, eventualmente tortura, e, finalmente, julgado por uma corte marcial e executado. Em seguida, Pachucanes passa por aqueles que são os expurgos históricos stalinistas, e simplesmente é ignorado. Tomba sobre ele um silêncio absoluto, que vai durar décadas na União Soviética, e que só vai ser levantado nos anos 50. O que nós podemos dizer é que justamente o que aconteceu foi que se perdeu uma geração, não só Pachucanes, talvez o maior nome da teoria do direito nessa geração, que é a geração da Revolução, mas em uma série de outros âmbitos daquele período. Uma série de figuras ímpares que surgiram porque, obviamente, o czarismo, a tampa do czarismo foi levantada pela Revolução, e logo depois a tampa é recolocada pelo stalinismo. Essa geração, que é a geração de 17, ela é dizimada. Se perdeu, portanto, uma contribuição para a história da humanidade, a história do pensamento crítico da humanidade, ímpar, em que nós estamos hoje, em 2017, 100 anos depois da Revolução, retomando aqui num projeto, que é um projeto de crítica, e de crítica marxista do direito, não direito burguês, do direito. De novo, foi um grande desafio, um dos maiores prazeres da minha vida. Eu sou grato ao destino por ter podido participar, Marcos, dessa equipe. E, como disse o Marcos, convido a todos a ler essa obra, que é uma obra seminal. É uma obra que não é para nós, é para todos. Obrigado. Convidamos agora a fazer uso da palavra Flávio Roberto Batista. Boa noite, gente. Me coube aqui, no nosso combinado, dizer algumas palavras a respeito desses ensaios escolhidos, né? O que talvez seja um dos destaques, né, desse volume que foi produzido, né? Porque, veja, não bastasse o fato de esses ensaios jamais terem sido traduzidos para qualquer outra língua além do russo, o que já seria um destaque por si só. É preciso destacar a curadoria dos textos que foi feita pelo professor Márcio Naves, né? E eu sei que o professor Márcio não gosta, mas a gente tem que reconhecer a grandeza intelectual dele, que foi anunciado como o maior especialista no Brasil, mas de tudo que eu já li, eu diria que é do mundo, sem sombra de dúvida, né? E estar do lado de uma pessoa que é a maior especialista do mundo nesse assunto é de uma
de uma honra, né, enfim, indescritível. Então, a curadoria, porque esses textos são textos perdidos no processo de expurgo do Paschucanes, que o Alberto se referia, e que foram garimpados pelo professor Márcio na Rússia. Esses textos são difíceis de achar na Rússia. E a gente, pela grandeza, não só intelectual, mas de generosidade do professor Márcio, a gente teve acesso a isso e pôde dar acesso ao grande público a esses textos. Isso é algo que é muita coisa, né? E não bastasse isso, esses textos jogam toda uma nova luz no texto clássico da Teoria Geral do Direito e Marxismo, que já era bastante difundido, embora não fosse da melhor maneira, né? E aí também eu não poderia deixar de registrar isso em relação ao Lucas, né? Todo mundo aqui já tinha experiência prévia em tradução, 4 de nós com a tradução do Edelman, mas o professor Márcio já tinha experiência com isso antes, o Alberto também, e nós lemos Paschucanes em 7 traduções em 6 línguas diferentes. E foi bater o olho na tradução do Lucas para ver que ela era diferente, que a gente estava diante de uma tradução sem igual, muito acima de qualquer outra tradução que a gente tivesse lido, e não as nossas, que eram traduções com mediação, que nunca dá um bom resultado, mas inclusive as traduções francesa, espanhola, italiana, que a gente tinha acesso. Então, esse é um trabalho também que tem que ser destacado, e é muito importante para a divulgação das ideias de Paschucanes que a tradução desses ensaios, até então inéditos, tenha sido feita, então, pelo Lucas, né? Porque alguém que nós tivemos a certeza, ao ler a tradução da Teoria Geral do Direito ao Marxismo, sobre o qual tínhamos acesso a outras, que era a pessoa mais apta a fazer essa tradução aqui no Brasil. Não há dúvida em relação a isso. Então, esses ensaios jogam uma nova luz ao texto da Teoria Geral do Direito ao Marxismo, porque eles enfocam um ponto que talvez tivesse ficado obscurecido na Teoria Geral do Direito ao Marxismo, que é a questão da teoria do Estado. Então, dos 6 ensaios escolhidos, um deles tem talvez um valor mais histórico de revelar o nascimento da Teoria Geral do Direito ao Marxismo, quando o Paschucanes trata do Kelsen, e os outros 5 tocam direto ou indiretamente a questão do Estado, né? E nesses textos, então, a minha função aqui é mais deixá-los com vontade de ler do que propriamente dizer o que está escrito nesse. Então, nesses textos, ele vai, por exemplo, dialogar com grandes nomes da teoria do Estado burguesa, que são lidos aqui na faculdade até hoje, então, Leon de Guy, Maurice Horiou, principalmente, né, que são nomes que ainda são tidos como referências da teoria geral do Estado, e que ele impiedosamente demole, dialogando com a sua crítica da forma jurídica da Teoria Geral do Direito ao Marxismo. Ele revisita o texto Estado e a Revolução de Lenin, que é considerado o grande documento da teoria do Estado no contexto do pensamento marxista, e dialoga com a teoria do Estado, do Estado e a Revolução, à luz das suas categorias da crítica da forma jurídica. E, por fim, aquele que é talvez o exercício mais honesto e desprendido do Paschucanes, e que ajuda a mostrar um pouco a razão dele ter sofrido esse processo de expurgo, ele debate a burocratização do Estado soviético, que ele já conseguia enxergar à luz da década de 20. Então, ele não só consegue dialogar com a teoria do Estado burguesa, com a crítica do Estado de matriz marxista-leninista, como ele consegue olhar para a própria realidade soviética e fazer a autocrítica do que caminhava mal em termos de burocratização e de forma muito visionária, antecipar alguns problemas que viriam a ser tratados na literatura sobre a União Soviética décadas mais tarde, depois até da ruína. Então, gente, esses ensaios são de leitura indispensável para qualquer um que queira ter alguma compreensão da crítica do direito. Antes de encerrar minha fala, eu vou só fazer talvez um aviso, até talvez mais para quem esteja assistindo a transmissão do que provavelmente para quem está aqui, mas na semana que vem, dia 12 de abril, no mesmo horário, vai haver um evento de lançamento também na PUC, aqui de São Paulo.
Então, dia 12 de abril, às 19 horas, também com a presença do professor Márcio. Então, quem eventualmente não pôde vir aqui, ou quem não se satisfizer com essas mesas de falas curtas, até porque eu, pelo menos, nunca me canso de ouvir o professor Márcio, pode ir para a PUC, porque nós vamos ter outro evento lá, então. Então, reforço o convite à leitura e agradeço. Convidamos para fazer uso da palavra Pablo Bionti. Boa noite a todas e todos. Bom, primeiro eu gostaria de dizer também que eu me sinto privilegiado por fazer parte desse projeto, dessa equipe. Começar, né, pela presença do professor Márcio Naves, né, cuja contribuição foi muito bem indicada pelo Flávio. Então agradeço a todos os membros pelo acolhimento, foi um processo muito enriquecedor para mim. E agradeço especialmente ao professor Marcos Orione, que sempre me proporcionou oportunidades enriquecedoras como essa. Eu só não sou grato, na verdade, pela tarefa que me foi passada, que era falar de teoria geral do direito e marxismo em 5 minutos. Tirando isso, especificamente isso, eu sou grato a todo o resto. Então, tentar, né, fazer um milagre em 5 minutos. Bom, conforme foi colocado, essa obra ela se insere no contexto do debate jurídico soviético sobre a transição socialista. Como todos sabemos, e estamos aí no centenário da Revolução Russa, em 1917 houve uma revolução proletária socialista na Rússia, dirigida pelo Partido Bolchevique, né, apoiado na força das massas. Essa revolução iniciou um processo de transição socialista, que depois enfrentou uma série de percalços, né, que levaram à burocratização. Mas, durante essa transição, os revolucionários se esbarraram com uma questão concreta, que era o problema do direito. Como se colocar diante do direito no correr de uma revolução socialista? Como analisar o processo que estava acontecendo do ponto de vista do direito? Conforme o Alberto adiantou, esse debate foi de alguma forma polarizado por 2 posições. Havia outras, mas as principais, me parece, foram a do Stuttgart, o qual, resumindo, talvez um pouco justamente o seu pensamento, mas propunha que toda a classe revolucionária, ao emergir, ao ascender, traria consigo o seu próprio direito. Então, assim como a burguesia revolucionária, na sua época, trouxe o seu próprio direito, o proletariado também iria impor o seu próprio direito socialista no curso revolucionário. Essa é a tese de Stuttgart, fazendo aí um grande resumo. Pachucanes, por sua vez, ele é muito mais cauteloso e muito mais rigoroso do ponto de vista metodológico. Ele fala, olha, antes de nós sairmos por aí, né, qualificando como direito tudo o que nos aparece, nós temos que nos perguntar, historicamente, o que define algo como direito. Pachucanes diz, olha, nós temos aqui uma atitude referenciada do proletariado, nós temos normas, nós temos coerção, temos uma série de medidas impositivas que exercem uma certa violência. Mas por que necessariamente isso é direito? Então nós temos que nos perguntar o que faz com que uma certa regulação coercitiva seja de fato jurídica. E é por isso que Pachucanes vai abrir mão, ele vai romper com toda a tradição, não só a tradição positivista, normativista, mas inclusive com a própria tradição do marxismo que se tinha naquele momento sobre o direito. Ele vai romper com esse paradigma normativista e vai passar a olhar o direito a partir daquilo que ele traz como mais específico, como mais abstrato, mais simples, que é a categoria do sujeito de direito. E ao fazer isso, Pachucanes ele vai ser coerente com o caminho que Marx trilhou na sua crítica da economia política, que foi esboçada nos Grundrisse e desenvolvida de maneira definitiva em O Capital. Então, assim como Marx percebeu na mercadoria como a forma mais simples, indecomponível aí de como a riqueza se expressa, como ela se coloca na sociedade capitalista, Pachucanes percebeu no sujeito de direito essa categoria mais simples, mais definidora, mais específica daquilo que dá ensejo à forma jurídica. Porque se trata justamente não de examinarmos o conteúdo de classe das normas, mas também e principalmente a forma social que essas normas assumem, a forma jurídica, uma forma que é definida pela categoria do sujeito de direito. E o que é esse sujeito de direito, que vai instruir toda a teoria pachucaniana? Ele basicamente, o modo como os indivíduos se apresentam ao se colocarem como portadores de mercadorias. É a maneira como eles espelham em si as determinações da forma mercadoria
e, de uma maneira geral, da lei do valor. Porque, numa sociedade como a capitalista, todos os indivíduos, sejam eles proletários ou burgueses, todos eles são vendedores e compradores de uma mercadoria, nem que seja apenas a sua força de trabalho, como é o caso do proletariado. E nessa troca incessante de mercadorias, os indivíduos, eles, inevitavelmente, se qualificam com as características do portador de mercadorias, como um indivíduo abstratamente livre para participar do mercado nessas condições, nivelado, né, pela troca mercantil, portanto, formalmente iguais, proprietários abstratos de mercadorias, né, e também uma perspectiva utilitarista, né, que se unem apenas pelo seu interesse próprio no contrato. São essas as definições elementares que Marx já indicava no Capital e que Pachucanes brilhantemente identifica como a chave para a compreensão da forma jurídica. É a partir daí que Pachucanes nos apresenta um norte para o estudo do direito. E ao fazer isso, Pachucanes nos brinda com diversas possibilidades teóricas, e eu vou identificar aqui, por limitações do tempo, apenas 3 delas. Primeiramente, Pachucanes nos possibilita um critério objetivo, dialético, efetivamente, amparado na concretude, nas formas sociais. Ele nos permite um critério para separar o direito, separar metodologicamente o direito, de outros fenômenos normativos. Então, a partir do recorte do sujeito de direito, eu consigo diferenciar o direito da técnica, da moral, do próprio Estado, coisa que muitas outras teorias não conseguem fazer. Então, pelo método dos Pachucanes, eu consigo entender o que é direito e o que não é direito. E mais, é possível fazer isso não apenas na nossa sociedade atual, como também historicamente. E aí é mais importante ainda. Porque, por essa delimitação, nós conseguimos entender o direito como uma forma própria do capitalismo, como também chegou a ser adiantado aqui. Por quê? Porque na medida em que somente o capitalismo é capaz de generalizar a forma mercadoria, somente no capitalismo a riqueza social se apresenta como uma coleção de mercadorias, como dizia Marx, e isso só acontece porque a própria força de trabalho se torna uma mercadoria, permitindo, portanto, a generalização da mercadoria e do valor. É somente sob essas condições propiciadas pelo capitalismo que o sujeito de direito, acoplado que está à mercadoria, é somente assim que ele pode se universalizar. É somente assim que ele pode se tornar a característica de toda uma época social. E que distingue também, nesse aspecto, o direito de outras formas sociais, inclusive do ponto de vista da normatização. Então, se a gente for pegar o capítulo 8 da obra, por exemplo, o capítulo 7, o último capítulo, nós percebemos que Pachucanes faz uma diferenciação entre as formas pré-capitalistas de castigo, de repressão, e aquilo que nós entendemos hoje como moderno direito penal, direito burguês, sendo redundante, uma forma específica de se aplicar à coerção. Então, isso é um critério histórico fundamental, que está na raiz do método marxista, que é identificar o papel das formas sociais e como elas distinguem uma época de outra. E, finalmente, e aí talvez a questão mais importante, Pachucanes, ao se colocar dessa forma, ele aponta para a impossibilidade de um direito socialista. Veja, Pachucanes não está aqui dizendo que o proletariado, ao fazer sua revolução, não deveria se servir de instrumentos de poder, nada disso. Pelo contrário, ele reivindica, como bolchevique que era, o papel da ditadura do proletariado. Mas o que ele diz é o seguinte: essa ditadura, esse poder de classe organizado, ele não assume uma forma jurídica. Ele até traz em si alguns resquícios da forma jurídica que não foram superados em função das reminiscências do capitalismo no período de transição, porque não é possível romper com a forma mercadoria num piscar de dedos, né, por meros decretos. É um processo muito longo, muito difícil, e que a Rússia não conseguiu trilhar até o fim, acabou sendo abortado. Mas é fundamental essa perspectiva de que o caminho que a Revolução cursa é o caminho de superação da forma jurídica à medida que a transição avança. Portanto, não se coloca para Pachucanes a perspectiva de um direito socialista. Da mesma forma que não se poderia colocar para ele a ideia de uma mercadoria socialista, de dinheiro comunista, porque a mercadoria e o dinheiro são formas que só podem se generalizar, se universalizar no capitalismo. Com o direito é a mesma coisa. Então, sendo consequente com a análise, Pachucanes percebe, então, que não se poderia falar num direito socialista. A ditadura do proletariado, então, ela teria um papel de superar a forma jurídica rumo ao comunismo, onde, finalmente, essa forma burguesa seria ultrapassada, junto com todas as outras formas burguesas do valor. Então, é isso, eu agradeço.
Convidamos a fazer uso da palavra Márcio Bilharino Naves. Eu também gostaria de agradecer ao professor Marcos Dorione por ter me convidado para participar dessa empreitada e dizer que ele é o grande responsável por termos levado a cabo esse trabalho. Ele que concebeu esse projeto, que tomou as iniciativas para realizá-lo e o conduziu de uma maneira firme, disciplinada e rigorosa. Então, é ele, antes de tudo, que nós devemos ter esse livro em nossas mãos. A mim coube falar da concepção geral do direito do Pachucanes, mas eu vejo agora que, como o Pablo se reportou à concepção do Pachucanes, que está na teoria geral do direito e o marxismo, ele já cobriu justamente tudo o que eu poderia dizer sobre a concepção do Pachucanes geral, porque é a mesma. De modo que eu vou ser um pouco repetitivo, mas operarei uns cortes no que eu ia dizer para não cansar demais vocês. Eu diria, então, que o Pachucanes fez, a obra de Pachucanes, o trabalho teórico dele, significou uma ruptura extraordinária, sem par, no campo da teoria jurídica. Não só em relação à dogmática jurídica, ao estudo do direito já acumulado, já consagrado, mas também no próprio campo jurídico que se reivindicava do marxismo, né? Os juristas marxistas que vieram antes do Pachucanes e os seus contemporâneos, né? Assim como a concepção de Pachucanes se choca com o próprio senso comum, né? Por quê? Porque todos os estudos, todas as abordagens anteriores ao Pachucanes centravam o seu foco de atenção na norma. O direito era entendido, e é ainda hoje, como sistema normativo. E é o Pachucanes que desloca a compreensão do direito para um outro lado, né? Ele coloca no lugar da norma, como o centro nervoso do fenômeno jurídico, a forma, o sujeito, como o Pablo fez referência agora há pouco. Isso tem consequências extraordinárias, né? Porque, ao colocar a forma sujeito no centro da sua análise, ele pode mostrar que o direito é uma forma social específica que serve apenas e tão somente às necessidades do capital. Isso significa basicamente o seguinte: o capital exige, como sabemos, o consumo da força de trabalho no processo de produção. Ora, é preciso, então, que exista essa disponibilidade da força de trabalho como mercadoria à venda no mercado, né? E é o direito que cumpre justamente a função de permitir que a subjetividade humana assuma certas características que permitam ao homem circular com mercadoria no próprio mercado, né? É uma operação magnífica essa, porque nunca vista anteriormente na história. Até a emergência do capitalismo, a ideia mesma da liberdade e da igualdade seriam absurdas para aqueles agentes sociais que viviam nessas formações sociais pré-capitalistas. No entanto, em um determinado momento da história, nem 100 anos antes, nem 100 anos depois, essas ideias da liberdade e da igualdade aparecem com a força de uma convicção natural, né? Tudo faz crer agora que o homem é dotado de valores inatos, né? Ora, evidentemente, para uma análise materialista, isso é uma fantasia, né? O capital exige a presença no mercado do homem oferecendo a si mesmo como mercadoria por tempo determinado. E é o direito que como eu disse, que permite que o homem circule dessa maneira.
De que modo? Investindo a personalidade humana, a subjetividade do homem, de alguns atributos fundamentais, justamente a liberdade e a igualdade, né? Dotando o homem de capacidade para praticar atos com autonomia, né? Em um acordo de vontades igualitários, né? Equivalentes. Né? Então, o homem está agora preparado, né? Disposto, né? No exercício da sua liberdade, no exercício da sua vontade, para vender a si mesmo, isto é, vender a sua capacidade de trabalho por um tempo determinado para outrem. E, portanto, permitir o consumo produtivo dessa força de trabalho, dessa capacidade de trabalho, no processo de produção capitalista, de onde decorre a exploração do trabalhador. Isso é o cerne da relação de produção capitalista. E o direito está, portanto, intimamente, profundamente ligado justamente a isso, à valorização do valor. Portanto, Pachucanes fez uma descoberta extraordinária, provinda do Marx, mas não desenvolvida por ele, de que o direito tem uma relação necessária com o processo do capital. Daí as consequências inevitáveis que isso traz. Né? E a primeira consequência é que o direito é uma forma especificamente burguesa. Portanto, o uso do direito para superar a dominação burguesa em princípio, está afastado. Né? Em princípio, ela é uma contradição nos próprios termos. Né? Isso traz problemas, evidentemente, sérios, porque nós sabemos que a luta popular, no início, né, nas suas etapas mais elementares, se dá no campo do direito. As reivindicações que os trabalhadores levam, geralmente são reivindicações pautadas na ideologia jurídica, da liberdade, da igualdade. No entanto, se Pachucanes não interdita que a luta dos trabalhadores se dê também, do ponto de vista tático, né, através dessas reivindicações, né, porque toda a luta política se dá no campo da ideologia, por outro lado, ele nos mostra que essa atuação tática, para que ela tenha consequência, ela exige que nós conheçamos o significado profundo dessa mesma prática, que nós saibamos que essa prática, se ela não se limitar a um uso tático, ela levará não ao fim do capitalismo, mas ao reforço dele. Porque o direito, evidentemente, pela natureza mesma dele, por ser um modo de organização da subjetividade humana, para que a oferta de força de trabalho no mercado se perpetue, né? Se o direito é isso, né? Ele não pode servir de meio para a libertação da classe trabalhadora, do domínio burguês, mas ela vai reforçar esse domínio em última instância. Portanto, um primeiro ponto, uma primeira consequência inevitável, grave e complexa é essa, que a luta de emancipação da massa trabalhadora só pode utilizar o direito como meio tático, jamais como um objetivo estratégico. Daí a interdição que o Pachucanes faz de qualquer espécie de socialismo jurídico, né, e de reformismo jurídico, portanto, de acreditar que é possível ir além do capital, buscando o apoio no direito, buscando soluções no direito, buscando construir uma sociedade fundada nos valores jurídicos da liberdade e da igualdade. E, portanto, ligado a isso também, Pachucanes interdita a ideia de que possa haver um direito socialista, né? Possa haver um direito, depois do capitalismo, que organize a sociedade de maneira justa. Né? Ora, isso abre a possibilidade de uma compreensão materialista, não só da luta da massa trabalhadora, né, no capitalismo, mas também da luta da massa trabalhadora na construção de uma sociedade livre das determinações do capital. O direito, durante a transição, como o Pablo também se referiu, ele continua a ser burguês. Ele é utilizado pela massa trabalhadora, aqui também taticamente, né? Enquanto as condições para sua extinção não se realizam. Né? Mas, ao mesmo tempo em que a massa trabalhadora utiliza esse direito, ela tem que compreender, teoricamente, que esse direito é um direito burguês, pela sua natureza, pela forma dele. Né? E a forma é o decisivo, porque é o modo como se constitui o objeto. Né? E que, portanto,
o avanço em direção a uma sociedade sem classes, livre de toda dominação, opressão e exploração de classe, ela exige também a extinção do direito. Pascanes é enfático nesse ponto, e é um ponto que muitas vezes causa alguma estranheza, né? Que é a ligação que ele faz entre a perspectiva comunista e o fim de qualquer espécie de direito, já que o direito só pode ser um direito burguês. Mesmo o direito utilizado pelos trabalhadores na transição socialista continua sendo um direito burguês. Essa é uma posição de extrema radicalidade, mas é uma radicalidade que aponta na direção de uma superação real do capitalismo, e não, como ocorreu na própria experiência soviética, né, da persistência de relações sociais capitalistas, que levou, afinal, a debacle total daquela formação social. Então, me parece que as grandes teses do Pashukanis podem ser concentradas nesses dois elementos. O direito como uma forma decorrente do processo do valor de troca, que, por sua vez, é determinado por um modo específico com que o capital organiza a produção, e a tese da interdição do uso do direito para fins de superação, de ultrapassagem do capitalismo, ressalvado a necessidade de se utilizar o direito como meio tático nas lutas de massa. Esses dois princípios estão profundamente interligados. E não é por acaso que, na União Soviética, o fim do Pashukanis, o seu assassinato pelo stalinismo, significou o fim da própria transição socialista e o reforço e a estabilização de uma forma de sociedade ainda fundada, apoiada pelo próprio capital. Obrigado. Convidamos agora o professor Marcos Orione para fazer uso da palavra. Bom, gente, não tem mais nada a falar. Na verdade, é só fazer os agradecimentos. Uma coisa até simples, nenhum trabalho, e eu acho que a gente que é socialista, a gente tem que evitar personalizações. Então, nenhum trabalho aqui foi realizado por minha iniciativa, foi um trabalho coletivo, é muito importante dizer isso. Cada uma das pessoas que esteve aqui tem sua função e o papel. Eu fui meio que um feitor. Isso me deu um papel muito indelicado, porque eu pedia das pessoas prazos, essas coisas desagradáveis, por uma questão de logística. Então, foi a única coisa que me sobrou aqui. Então, agradeço muito a todos. Nós temos aqui a exibição que nós tínhamos prometido dos cartazes do Centro das Formas, que foi desenhado pela Carmela e pela Carolina Calento, então estão à disposição, então nós agradecemos a todos. E na pessoa do Antônio, que é o metroviário, a classe trabalhadora também está aqui com a gente, a gente faz questão de dizer que nós estamos aqui unindo esforços com todos. E agradecer a todos, e muito especialmente ao coletivo Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo. Não é? Vou agradecer especificamente na pessoa da Deise, que tem se desdobrado enormemente para realizar os trabalhos de organização, especialmente do nosso Facebook. Então, na pessoa da Deise, agradeço a todos. E a gente, embora o Pashukanis não tenha descido aqui, nós não vamos fazer uma sessão espírita, se as pessoas quiserem uma assinatura, porque gostam das pessoas assinando, todas aqui estão à disposição, por interposta pessoa, PP, procuração por procuração, assinar pelo Pashukanis. E só que você tinha um aviso para dar, então eu queria que você desse o seu aviso e a gente está aqui à disposição de vocês. Boa noite a todos e todas. Um recado rápido mesmo. Queria agradecer, inclusive, pela simplicidade e humildade do professor, porque a gente entrou em contato com ele pela internet. Eu faço parte de uma cooperativa que a gente toca com adolescentes da periferia da Zona Norte de São Paulo. E é uma cooperativa de camisetas. E são meninos que são criminalizados pelo Estado. E é uma forma que a gente encontrou
de resistência e de sobrevivência para esses meninos, não só por uma questão de renda também, mas por uma questão de humanização e de politização desses meninos. Eles estarem nesse espaço como esse de hoje aqui é bem importante para eles, e eu queria agradecer o espaço. Inclusive, a gente está com a exposição das camisetas lá fora. Quem quiser comprar as camisetas, isso também é bem importante para eles também, porque é uma questão que traz a questão da renda para eles, né? Tem a questão da humanização, da formação política, mas a renda é importante, porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Obrigado. Bom, ele já falou do projeto, é a Cooperativa Arte Marginal. No ano que também estamos comemorando os 100 anos da primeira greve geral deste país, gostaríamos de convidar a todos, conclamar a todos, a construir a greve geral do dia 28 de abril. Tá? Fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora todos os corruptos.